E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal do Magrini, Histórias Bíblicas. Conspiração contra Moisés no deserto. Você acredita nisso? O povo não estava tão satisfeito com o que Deus estava fazendo que ainda conspiraram contra Moisés. Mas você já leu essa história? Então eu vou explicar para você. Quando Moisés tinha mandado os espias lá na terra, para conhecer a terra, para ver como era a terra, e eles voltaram e deram as notícias negativas, se você não assistiu o vídeo, assiste o vídeo anterior que eu postei, que vai estar contando essa história. Então, Deus, pela murmuração do seu povo, e pelos 40 dias que eles ficaram na terra, Deus converteu em 40 anos. Foi por isso que Deus fez com que eles ficassem 40 anos no deserto. Então, quando Deus falou para eles voltar em direção do Mar Vermelho, para que aquele povo que murmurou, aquele povo que não acreditou em Deus, que Deus poderia fazer um milagre, eles iam morrer no deserto. Aí quando a próxima geração chegasse, né, Deus traria para a terra prometida. Porque Deus também já estava por aqui com esse povo, de tanto que eles reclamavam, porque eles viam os milagres de Deus. Esse é o problema, eles viam os milagres de Deus. Deus fazia assim coisas visíveis, e não era só eles que viam, era todo mundo que via. Então, e mesmo assim, eles não acreditavam. Mas levando a história em consideração, quando eles começaram a marchar de volta para o deserto, que eles começaram a voltar para o deserto, para o rumo do Mar Vermelho, um cara chamado Core, ele conspirou contra Moisés. Ele se reuniu, juntou 250 pessoas com maiorais, eram pessoas que de boa fama ali no meio do povo de Israel. Se levantaram para derrubar Moisés. Queriam derrubar Moisés porque Moisés estavam fazendo com que eles voltassem para o deserto. E sem contar que aquele povo, eles eram tão teimosos que quando Moisés deu a ordem para eles, dizendo assim, ó, Deus disse que é para voltar para o deserto, nós vamos voltar para o rumo do Mar Vermelho. Eles reuniram um grupo e foram atacar as cidades para conquistar a cidade. Daí Moisés alertou eles, disse assim, não adianta vocês irem agora, não adianta, Deus não está mais com vocês, é para a gente voltar para o deserto. E eles mesmo assim eles foram. Resultado, foram derrotados e teve que fugir porque o povo ainda correu atrás deles. Olha para você ver o tanto que aquele povo era teimoso. Eles eram teimoso, reclamão e ainda conspirou contra Moisés. Você vê alguma semelhança nos dias de hoje? É uma coisa que eu costumo dizer, o ser humano não mudou, o ser humano continua a mesma coisa, a diferença é o tempo e a tecnologia. Mas o ser humano em si, ele não mudou. E esse povo conspirou e tentou derrubar Moisés. Diz que se Deus era na vida de Moisés, Deus era na vida deles também. Se Deus falava com Moisés, Deus falava com eles também. Então eles foram falar com Moisés e Moisés disse a eles, ele falou assim, amanhã nós vamos ver quem Deus escolheu para ser o líder desse povo. Moisés era um homem muito simples, um homem muito tranquilo. Não foi ele que decidiu ser líder do povo hebreu. Quem decidiu foi Deus que escolheu ele. E eu acredito que diante daquele povo, cara, ele era a melhor opção que Deus tinha. Porque diante de tudo que aquele povo fazia, das atitudes daquele povo, só Moisés mesmo para ter paciência e ainda interceder pelo povo, né? Porque Deus não nomeou Moisés somente o líder daquele povo. Deus nomeou ele um representante dele aqui na terra. Então eles se levantaram e no outro dia eles foram na porta do tabernáculo para poder decidir quem é que ia liderar esse povo. Se era eles, será Core e seu grupo, ou se seria continuado Moisés. Resultado, Deus se manifestou naquele lugar, a terra se abriu e engoliu 250 pessoas, incluindo as suas famílias. E eles fecharam. Naquele momento, aquela rebelião foi exterminada por Deus. E Moisés continuou no trono. Então, o que você vai dizer assim, mas algo tão simples assim? Não é tão simples assim, não. 250 pessoas sendo engolidas pela terra porque se rebelaram, porque assim, ó, como se rebelaram contra Moisés, se rebelaram contra Deus. E Deus respondeu à altura. Falou assim, agora vocês vão ver o que eu vou fazer. Porque Moisés, fui eu que escolhi. Não foi o povo, não foi ele não é autoproclamado. Foi Deus que colocou ele lá. E nessa situação, Deus derrotou aquele povo, aquelas 250 pessoas que se rebelaram. Às vezes, na nossa caminhada, muitas pessoas vão se rebelar contra nós.
E não é porque somos você seja uma má pessoa ou você não esteja fazendo um bom trabalho, mas porque essa questão de conspiração ainda é algo como se fosse uma doença que ainda tem no coração do ser humano. Muitas pessoas ainda têm isso. E com certeza, por vontade de liderar algo que ainda não foi dado a eles, eles querem se levantar para tomar força. Bom, eu vou continuar essas histórias bíblicas, então não perca toda terça e sexta aqui no canal do Magrini e também na Casa de Oração. Esse texto acontece lá no livro de Números, no capítulo 16. Amém? Um forte abraço e que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.